Então, boa tarde, primeiramente, bem-vinda. Obrigada. E obrigado por ter aceito esse convite para fazer parte desse projeto conosco. Hoje estamos chegando nesse nosso 8º encontro e lá se foram 8 semanas dentro dessa temática que nós fizemos a proposta, fizemos os convites e vocês aceitaram, o que está enriquecendo a cada semana dentro do que nós estamos trazendo dos assuntos. A todos que estão chegando, o nosso boa tarde, para alguns boa noite. E antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu só gostaria de trazer algumas informações do que nós já contextualizamos nas 7 semanas anteriores, para que pudéssemos chegar até o encontro de hoje. Então, a proposta Turismo e seu papel de desenvolvimento, ela veio dialogando a cada semana com algumas temáticas que fazem parte do turismo, do sistema de turismo. Então, nós tivemos como convidados já a Luciana, o Conrado, tivemos como convidados também o Ramon, o Wellington Bezerra, a Ana Paula, a Fânia e o Caio. Hoje estamos trazendo como convidada a Graziela Beck, e justamente para que nós possamos estar abordando o turismo e planejamento em mídias sociais. Mas antes de nós chegarmos nessa temática de hoje, nós dialogamos em alguns segmentos como eventos, meios de hospedagem, alimentos e bebidas, gastronomia, eventos esportivos, lazer e animação, gestão estratégica de pessoas e qualificação profissional, gestão municipal de turismo, turismo e meios de comunicação. E foi muito positivo essas 7 semanas anteriores, porque nós tivemos como trazer as perspectivas dentro de cada segmento, tivemos como trazer algumas informações de como o turismo vem sendo conduzido por esses profissionais que atuam nesses setores, e tivemos como também apresentar algumas questões relacionadas ao novo turismo, ao pós-pandemia, já com a perspectiva de que possamos retomar a atividade. Até porque nós não podemos ficar apenas lamentando dessas dificuldades que estão surgindo dessa pandemia, desse baque que o mundo todo está passando. Acredito que está se tornando um momento de reflexão para prestadores de serviço, para profissionais ligados ao turismo e a outros segmentos que possam estar também ligados ao turismo. E com isso, a intenção foi que nós pudéssemos apresentar cada um desses segmentos para demonstrar que é preciso diálogo. É preciso entendimento e é preciso que cada setor converse um com o outro, para que nós possamos chegar até essa temática de hoje, que é justamente planejamento em mídias sociais. Porque muito do que nós vemos e vai ser trazido pela profissional da área hoje, que é a Graziela, é justamente a questão de que muitos municípios, muitas regiões, eles querem a todo custo fazer a divulgação, atrair o turista. Mas a partir do momento que você não tem aquele diálogo, aquela conversa entre os setores, você consegue atrair o turista, mas a região às vezes não está preparada, a comunidade não está preparada, e a gente corre aquele risco de o turista chegar, não encontrar uma boa estrutura, não encontrar informações, não encontrar um bom atendimento, ou até mesmo não encontrar uma estrutura adequada para que ele pratique o turismo, e ele vai embora. E, infelizmente, ele acaba fazendo uma propaganda negativa, às vezes não volta mais. E a intenção nessas 8 semanas dos encontros foi justamente de demonstrar que para chegar até o encontro de hoje é preciso trabalho, diálogo e principalmente integração. Então, Grazi, meu muito boa tarde, meu obrigado por aceitar o convite. E para quem não conhece, a Graziela Beck, ela é publicitária com ênfase em marketing, e atualmente ela é social media, então ela é responsável por trabalhar com gestão e monitoramento de mídias sociais. Grazi, bem-vinda, se apresenta para a gente. Boa tarde, professor e todos que estão acompanhando. Eu conheci como produtora de programa esportivo, né? E agora atuando no social media, e agora essa nova empreitada aí no turismo, né? Reerguer o turismo. É um desafio. O desafio é grande, mas nas informações que você vai estar trazendo para hoje é justamente nesse incentivo para que os profissionais, para que os segmentos compreendam que é hora da gente
arrumar a casa e já pensando nessa retomada, né? Grazi, o interessante é que quando nós fomos construindo esse projeto no decorrer dessas semanas, a gente conseguiu compreender um pouquinho de cada segmento, mas traz pra gente, afinal de contas, você, enquanto gestão e monitoramento de mídias sociais, resume pra gente qual que é a sua área de atuação, qual que é a importância de você ter esse conhecimento e estar colocando ele em prática para estar ajudando municípios, gestores, empreendimentos. O marketing digital, uma ferramenta do marketing, né, tradicional, veio para agregar, né, junto com os outros setores, como você citou, a divulgação e o planejamento do turismo durante e depois da pandemia, né, administrar as novas tendências que surgirão daqui para frente, né, como já estão surgindo, divulgar e trabalhar também muito, como você mesmo disse, né, os serviços oferecidos para cada serviço, para cada município, o que ele tem para oferecer para esse turista nesse período de pandemia. E o que nos aguarda também no período depois da pandemia, né? Como vai ser esse turista mais exigente, né? Na questão de segurança, saúde, isso que eu penso que seja o mais importante no momento a gente focar. Segurança, biossegurança e saúde. E a gente vai estar encontrando uma nova realidade, porque as viagens longas, as viagens onde você precisa utilizar meios de transporte como avião, ônibus, num primeiro momento as pessoas estarão receosas, né? Então, dentro dessa nova realidade do pós-pandemia, os municípios, os empreendimentos, eles vão ter que conhecer um pouquinho mais do seu público interno, acredito eu. O que você acha desse novo normal para a retomada do turismo? Então, professor, o novo normal, eu pessoalmente não gosto muito, né? Eu quero trazer a pessoa, digamos, à normalidade que ela já está acostumada, né? Que é o cotidiano, a diversão, o lazer, sem se preocupar muito com a questão de biossegurança, né? Mas é claro que isso é muito importante no momento a gente oferecer. Mas eu quero trazer, tipo assim, a vida normal, sem enfatizar muito o novo normal, para não ficarem receosos demais durante a viagem, né? Eu quero que seja uma viagem tranquila, que eu acredito que muitas pessoas vão fazer isso depois desse período de isolamento, as pessoas querem viajar, relaxar, distrair, né? Depois desses meses de estresse, de lockdown que acontece no nosso estado. Então eu quero enfatizar isso, que a gente pode viver normalmente, né? Mas sem relaxar muito na questão de segurança, que vão ser daqui para frente. E não sabemos também quando terminará, ninguém nos dá garantia de nada. Mas o marketing, pelo menos a minha parte será essa, né? Quero trazer a vida normal, como se fosse normal mesmo, nada de novo normal, sem receios. E antes da pandemia, dentro dessa realidade que você já trabalhou, desde a área esportiva até agora que você está entrando nessa área do turismo, voltado para municípios, para empreendimentos, quais foram os principais desafios que você já vivenciou antes mesmo de qualquer pandemia, que você encarou de frente e te motivou a cada vez mais colocar em prática um lado profissional para que essas pessoas compreendam que, acima de tudo, a gente precisa oferecer uma estrutura e qualidade, né? A minha maior experiência foi durante a Copa do Mundo. Teve aqui no Brasil, em 2014, quando nós nos conhecemos, né? Fizemos alguns trabalhos juntos, ali para mim foi o maior desafio. Trabalhar no jornalismo esportivo, uma vez que o nosso estado estava recebendo pela primeira vez na história, né? Sendo subsede da Copa do Mundo. Ali para mim foi o maior desafio. Recebemos muitos turistas estrangeiros, muitos mesmos, e a gente queria testar se os comerciantes, empresários estavam aptos, né? A receber esse turista. E a experiência foi bem bacana naquela época lá da Copa do Mundo. E agora, para mim, vai ser mais desafiador ainda por se tratar de um vírus, doenças, né? Muitas mortes aconteceram, enfim. Trazer notícias boas, né? Diferente da Copa do Mundo, que foi a área esportiva, né? Que era só alegria, diversão. E agora o desafio para mim vai ser bem maior do que a Copa do Mundo, com certeza. Já que você tocou no assunto, nós nos conhecemos desde 2014, quando tivemos a oportunidade de participar de algumas ações voltadas para o programa onde você trabalhava,
que foram algumas reportagens relacionadas com inglês e espanhol para os profissionais que atuavam aqui em Cuiabá. Se eles estavam preparados com inglês básico, com espanhol básico, instrumental, por assim dizer, para estar recebendo o turista. Eu confesso para você que a Copa do Mundo, quando Cuiabá foi escolhida como uma das sedes para a Copa, e o Brasil também, eu criei muita expectativa, porque eu acreditava que era uma oportunidade para que a gente, num mega evento, apresentasse para o mundo o que nós temos de melhor. E Mato Grosso tem muita riqueza, tem muito potencial. Cuiabá também tem muita riqueza e muito potencial. Me frustrei um pouco, porque nós, naquele momento em que trabalhamos juntos, tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre aquela realidade que estávamos vivenciando. No momento, a expectativa tinha sido muito grande, porque a gente acreditava que, aos olhos do mundo, teríamos um planejamento, teríamos uma gestão. Mas o que você diz depois dessa Copa do Mundo e antes da pandemia? A Copa do Mundo, um mega evento, aos olhos do mundo, pessoas de várias nações aqui estiveram. Como foi essa experiência de você trocar ideia, trocar informações, conhecer outras culturas, e como você acha que isso aí pode te motivar nesse trabalho agora voltado para o turismo, para essas mídias sociais, para esse planejamento? Eu percebi naquela época, eu acho que foi essa sua frustração um pouco também, né, professor? Que os comerciantes, alguns empresários não estavam preparados em relação a idiomas, né? Nós fizemos umas reportagens para fazer um teste com garçons, taxistas, que eles não tinham preparação nenhuma de inglês e espanhol, nem o básico, né? Ou seja, não teve planejamento de nada. Teve muito hostels também, né, que abriram, mas também não falavam nada de inglês e espanhol, só queriam receber o turista, mas não havia esse treinamento. E eu acho que foi um pouquinho essa sua frustração que você falou, né? Foi uma frustração grande, porque a gente percebeu que os preços subiram muito. Muito, caros que no Rio de Janeiro. E se aqui subiu, imagina lá no Rio de Janeiro também, que já não era um valor acessível. Mas, como você disse, a pouca preparação dos profissionais, os valores cobrados e principalmente aquela preocupação que a gente teve, que eu imaginava, pelo menos, que no pós-Copa nós conseguiríamos integrar os municípios, os atrativos, e isso aí não se concretizou. Mas agora a gente está diante, depois desse momento de alegria, nós estamos diante desse momento de pandemia, que trouxe esse lockdown. As pessoas tiveram que sair da sua normalidade, muitas tiveram que deixar as suas rotinas, o estresse, a preocupação, mas agora a gente precisa compreender nessa perspectiva, já olhando para um futuro positivo. Nesse sentido, como você vê o turismo e a necessidade do planejamento antes da gente entrar nessa parte de mídias sociais, mas nos serviços em si, que você já vai começar a ter esse contato com esses profissionais e municípios? Eu acho que a gente pode basear muito no que está acontecendo na Europa atualmente, né, que é o verão europeu, que já está acontecendo, né? Muitos países, as praias já foram reabertas dentro das medidas de segurança. Então, assim, cada país está inovador, né, no seu quesito de segurança e atrativo, né? Eu vejo muitos políticos mesmo indo atrás desse turista, né? Os países da União Europeia, os premieres que estão indo atrás desse turista, e assim, oferecendo serviços atrativos, como bônus, como carimbo de passaporte, indo atrás desse turista, principalmente na Itália, que eu gostei muito, né? O premier italiano, que foi pessoalmente em vários países vizinhos à Itália, atraindo que a Itália não é mais o epicentro, né, como foi do coronavírus. Eu achei isso muito interessante. Gostei muito de Portugal, que lançou um selo, como se fosse um selo de qualidade, digamos assim, né, que já está todo inspecionado o hotel. Gostei muito da Grécia. A Grécia, cada pessoa que desembarca lá, cada turista, se tem alguns sintomas do coronavírus, ele já fica isolado gratuitamente no hotel, até poder usufruir com mais, né, tranquilidade as praias na Grécia. Achei isso muito válido também. E assim, eu estou gostando muito de ver o que está acontecendo lá no turismo. E acho que a gente pode aplicar aqui naturalmente. Assim que acabar Eu gostei basicamente.
Eu gostei que você trouxe esses exemplos de grandes centros, então Itália, Grécia, que foram países que passaram por essa pandemia de uma forma assim devastadora, mas eles já começaram a se organizar, Sim. principalmente na esfera política, como você trouxe, né? E dessas experiências que você está acompanhando, o que a gente consegue já pensar para o nosso Brasil, para Mato Grosso? Então, a gente tem. Por enquanto, eu gostaria muito que acabasse, terminasse o lockdown para a gente dar um ânimo a mais, um gás a mais para o empresário de turismo, né? Porque as cidades fechadas, os pontos turísticos fechados, né? Então, o que eu penso no momento que eles querem a reabertura, né? Desses pontos turísticos para a gente já dar um ânimo para poder divulgar, né? Como será daqui para frente. E mostrar também que segurança, biossegurança não é apenas gel na mão, né? Vai muito além disso, né? Então, é isso que eu quero enfatizar bem. Trazer o turista, mas dentro daquelas necessidades que precisa para seguir as orientações da OMS, que não é apenas gel na mão, não. Não é apenas gel na mão, é também uma mudança de cultura, né? Mas Enviar, principalmente esses protocolos e o estabelecimento de diálogo, né? Dentro das possibilidades. Deixa só a gente ver aqui que travou um pouquinho o vídeo dela. Só retornar. Voltou? voltou. Então tá. Então, foi interessante você trazer isso, porque não é apenas gel, são os protocolos, a biossegurança e cada segmento se organizando dentro das suas necessidades, né? Exatamente. Aí entraria o meu trabalho, digamos assim, social media, né? Quero divulgar esse lado que a biossegurança, que eu acredito que seja a preocupação do turista no momento, né? Saber se o local já é seguro, se já tem todas as necessidades, né? De higiene, oferecer essa tranquilidade para ele antes de vir, né? Falar que oferecer um selo de garantia de qualidade, digamos assim, como Portugal está fazendo com esse selo. E dentro desse planejamento, o que você já pode adiantar para a gente do que você tem acompanhado? Porque nessas semanas que antecederam esse nosso encontro, a gente tem trocado muita ideia, muita informação, a gente tem conversado muito, porque Mato Grosso é um estado de proporção continental, são 141 municípios. Mas a vantagem de Mato Grosso ser grande é que cada município, por mais que ele, às vezes, alguns foram formados por sulistas ou por pessoas de outras regiões, cada município tem a sua característica. E dentro desse planejamento, o que você traz de novidade, de perspectivas? Apresenta para a gente um pouquinho da sua visão e já buscando essa retomada, esses protocolos, esses requisitos de biossegurança. Então, acredito que, por enquanto, a gente pode trabalhar os municípios aqui bem próximos, né? Nossos pontos turísticos aqui próximo, como Chapada dos Guimarães, Nobres, região de Manso, né? Eu falo que é o turismo caseiro aqui próximo, né? A gente já pode pensar nisso como esses exemplos aqui mais próximos, depois como o estado todo, né? Quero divulgar o trabalho deles já, assim, como que vamos fazer mesmo durante a pandemia, assim que encerrar o lockdown, né? Que o turista quer viajar, quer relaxar, desestressar, e a gente também quer divulgar e quer atrair esse turista para suas cidades aqui que elas querem conhecer. Muito reaberto. E você tocou num ponto muito interessante, porque quando você fala dessa retomada regional, e como que a gente pode estar pensando nessa integração entre os municípios? Porque não adianta também a gente esperar acabar a pandemia, eu acho que agora, mais do que nunca, é o momento desse diálogo, né? Então, a gente já pode reunir, né, os municípios, né, que já querem essa reabertura, mas também já querem se planejar como que vai retomar esse turismo, né? Daqui a pouco já praticamente são as férias de dezembro, né? Já é Natal, já é Ano Novo, e a gente já pode focar nessas datas comemorativas que logo se aproximam, né? Porque as eleições serão em novembro, logo já é dezembro, e o que oferecer para esse turista, né? De repente, o turista nosso local aqui em Mato Grosso não se sente seguro em ir para a praia, viajar para outros países. Então, a gente também tem que focar nesse turista que quer ficar aqui no seu estado, vivenciar o novo turismo agora, né?
E a gente pode ter uma grata surpresa, porque dentro desse planejamento que você traz dessa proposta, a gente pode encontrar algumas pessoas aqui mesmo nessa região que circunvizinha Cuiabá, que não conhecem os atrativos, não conhecem seus municípios vizinhos, né? E isso pode ser um grande avanço, pode ser um ponto muito positivo, né? Muito bem lembrado. Muitas pessoas ainda não conhecem o Pantanal. Muitas pessoas já falaram para mim que conhecem Chapada dos Guimarães até ali o Portão do Inferno. Incrível, as pessoas falam assim, nossa, eu só penso que Chapada termina ali no paredão do Portão do Inferno. Não conhecem a cidade de Chapada dos Guimarães. E não é brincadeira, não. Tem pessoas que não conhecem, acham que ali termina a Chapada. Né? Bem aqui, 60 quilômetros, as pessoas ainda desconhecem, mas conhecem Cristo Redentor, conhecem o Mercado Municipal em São Paulo, e pensa que Chapada dos Guimarães não tem um município. Tem um município, sim. Eu quero bater muito nessa tecla, né? Claro, outros municípios, outros pontos turísticos também, Nobres, Manso, né? O Pantanal aqui em Poconé. Eu quero levar os cuiabanos que ainda pensam assim, né? Para essas cidades também. Nós temos turismo aqui, e forte, e muito atrativos, e belezas naturais tão belas contra de outras cidades. Essa preocupação que você está trazendo aí com relação a posicionamento de mercado, por que você acha, o que você acha que tem levado essas pessoas a conhecerem mais outros atrativos como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, e não conhecem atrativos que estão aqui, por assim dizer, no quintal de casa? O que você acha que falta para esse posicionamento aí do que nós temos tão próximo, mas que parece tão longe? Penso que tem que ser massificado, muito massificado mesmo. Por exemplo, Nobres, 218 quilômetros mais ou menos, né? A distância de Cuiabá, enquanto outro lugar lá que falam que é bonito, Mato Grosso do Sul, 600 quilômetros, é muito distante e muitas pessoas conhecem, né? Então, assim, eu acho até injusto com Nobres as pessoas não conhecerem Nobres, que é tão próximo, tão colado aqui com Cuiabá, e as pessoas não conhecem. Então, acho que falta muita divulgação ainda dos lugares de lá, massificar mesmo, muitos pacotes de viagem, facilitar mesmo, né? Tipo, digamos assim, uma agência própria para turismo regional, com atrativos de Mato Grosso. Pronto. Lá não temos opção de outros lugares. Aqui é turismo 100% Mato Grosso. E todas as regiões, não só aqui próximo, como eu falei. De repente eu estou falando só Nobres, Chapada, não. Todo o Mato Grosso. Todo o nosso estado. E você tocou num ponto que nós temos essa dificuldade justamente pela falta de diálogo, né? Porque se os municípios começarem agora a se conscientizar que a gente precisa primeiro saber o que nós temos para oferecer, e aí nesse saber do que nós temos para oferecer, conhecer quais são os serviços que existem dentro de cada um desses municípios. E com isso, a gente vai filtrando essas informações e consegue até mesmo estruturar esse planejamento, e facilita também para quem é responsável por estar divulgando nessas mídias sociais esse trabalho, né? Facilita muito essa unificação. Trabalho em conjunto, porque a gente fala uma língua só, né? Com norte, sul, com todas as regiões aqui. Sem ter barreiras, né? E quando você fala de barreira, eu quero até tocar numa temática que você tinha solicitado. A partir do momento que a gente está pensando nesse pós-pandemia, que a gente está pensando nessa organização do turismo de forma interna, de forma regional, quais seriam as principais tendências dessa geração PP. Geração pós-pandemia? Então, as tendências, eu gostei bastante das que eu selecionei para você, né? Eu gosto muito do home office, que é o trabalho em casa, que eu acho que surtiu muito efeito positivo nessa flexibilização do funcionário trabalhar em casa, produz melhor, está em casa, então seu ambiente, né, totalmente diferente de uma empresa fechada. E os empregadores também viram que surtiram efeito e é um resultado super dá certo. Gostei muito da nova expressão, que eu também não conhecia muito bem, que eu adorei, que é o DIY, né? Do it yourself, faça você mesmo.
Você, por exemplo, professor, qual habilidade desenvolvida nesse isolamento que nós tivemos aí? Alguém desenvolveu alguma habilidade? Ou aperfeiçoou? Quando eu fiz o convite para vocês lá atrás, já se foram 2 meses, foi justamente nessa inquietação de que a gente não poderia ficar esperando passar. Eu achei que seria interessante apresentar uma proposta para alguns profissionais para que a gente pudesse trazer a realidade de cada um e pensar nesse turismo. Eu vi como uma oportunidade de que a gente tente arrumar a casa. E a partir do momento que cada um de vocês aceitou o convite, tem sido gratificante semana a semana. A gente vê que cada um na sua casa pode contribuir, porque a gente pode trocar experiências, trocar ideias e construir um novo turismo na base do diálogo e na base das informações que cada um tem para agregar com o que o outro traz. Então, aí, viu, o seu DIY foi o planejamento da webinária e também a minha estreia nas lives, né, que eu nunca participei de live nenhum. Alguma habilidade a gente desenvolveu, né? Quem não era de fazer muita unha, cortar o cabelo, fazer exercícios em casa, por causa das academias que fecharam, desenvolveu essa habilidade em casa, eu acho super válido também, e também veio para ficar. As pessoas viram que conseguem, sim, fazer certas coisas em casa, sem depender, sem precisar ter que sair de casa em busca daquele profissional. O ensino à distância também veio para ficar, o ensino online, que já vinha muito crescente no país, veio para ficar também, tanto que foi recorde histórico no Google, busca como ajudar, as pessoas são interessadas nisso, em muitos grupos, e compras online, né? Nunca se comprou tanto online como agora, né? Quem não comprou, comprou pela primeira vez, gostou. E as empresas que não têm o seu e-commerce, tá por fora, né? Porque hoje todo mundo busca não só a loja física, ela quer saber se está no Instagram, se está no Facebook, no WhatsApp, já envia o catálogo virtual. É a facilidade que veio para ficar mesmo. E quem não se programou para ter esse e-commerce, tá? Ficou por fora. Vai ter que se adaptar. Tanto é que a população brasileira ela começou a se adaptar para essa nova realidade de compras e informações mais pelo meio virtual, né? Sim. O entretenimento também veio para ficar. Gostei muito das lives musicais, dos shows, né? E de vários segmentos musicais, né? Eu achei muito interessante. Você pode conhecer o Louvre na França também, fazer outras viagens que falam shows imersivos, né? Você pode assistir outras realidades, cultura. Aqui mesmo no nosso estado também, conhecer outros lugares, conhecer virtualmente. Isso também é interessante para a gente colocar no turismo também, para a pessoa conhecer virtualmente e depois em loco, né? Conhecer as belezas novas aqui. É um ponto interessante esse que você tocou. E você trouxe um ponto pertinente, porque a pandemia está mostrando que independe do tamanho da empresa, independe do nível profissional. Precisamos unir forças, né? Unir forças e cada um fazer o que pode, né? Como eu falei para você, alguma habilidade a gente desenvolveu em casa. Então, assim, que continue essa busca pelo conhecimento, essa busca por fazer, assim, sem necessidade de sair de casa, né? O trabalho, o home office também veio para ficar e a gente também pode fazer justamente por isso, atrair essa pessoa que está trabalhando ali, né, virtualmente. Vai chegar uma hora que ela vai querer sair de casa, né? Falar, não, hoje eu estou querendo tomar um banho de cachoeira em Chapada, né? Então, assim, vai agregar muito também esse trabalho home office com o turismo que a gente está pensando em propor. E isso que você fala de agregar o home office, essas temáticas que nós abordamos para chegar até a temática de hoje, ela integra justamente essa preocupação, porque a gente está percebendo agora na prática que antes nós tínhamos uma certa rotina de trabalho. Agora não, agora nós estamos nos adaptando para essa nova realidade, mas nada impede de que via home office nós comecemos a organizar as informações dentro de cada município, com relação a cada empresa que atua no turismo, porque assim a gente já começa a organizar. Hoje nós temos esse exemplo que você trouxe aí de algumas visitas virtuais, seja no Louvre, seja em outros atrativos que já estão estruturados. Nada impede de que nós possamos estar fazendo esse planejamento e começar a usar essas mídias sociais de forma positiva para o turismo em Mato Grosso, né?
Sim, muito positivo e muito válido, né? Conhecer virtualmente. Isso independe do lockdown, né? A gente tem que atrair através das mídias sociais que veio para ficar e, mais uma vez, eu quero massificar isso também. Atrair esse virtual ali para trazer para nossa realidade, para o físico, né? Que vai chegar uma hora que a pessoa vai querer sair de casa, ninguém vai ficar em home, né? 24 horas por dia. Mas agora me diz, já que nós precisamos começar a pensar nessas atrações, nesse planejamento, o que você considera como requisitos para divulgação, para promoção de um atrativo ou de uma empresa ligada ao turismo? O primordial no momento, eu penso que seja a questão da biossegurança, né? Oferecer um atrativo assim diferenciado, né? O que a gente pode fazer para você vir sem medo, mas obedecendo todas as normas, o protocolo de segurança, né? Eu acho que é importante mais focar isso no momento. A pessoa vir para sua região, para sua cidade, mas com segurança, sem se ficar com receio a todo momento se está higienizado ou não. É isso que eu quero passar no primeiro momento. Vir com segurança, que você pode curtir, aproveitar, enfim. E ver que a vida continua no físico também. Vai se divertir, entretenimento, lazer, mas contato físico também. Não pode morrer, né? Ficar só no virtual. Nós somos feitos de troca de ideias, mas principalmente troca de humanização, né? E esse momento da pandemia ele está mostrando que cada vez mais precisamos ser humanos, seja em você respeitar o próximo, mas principalmente em você ter esse convívio, essa convivência com os familiares, com outras pessoas, nos locais onde nós vamos chegar. Então, isso que você trouxe aí dessas preocupações com a biossegurança, elas vão estar passando muito também com relação ao bem receber, porque não vai adiantar nada você colocar em prática todos esses protocolos e chegar lá, o atendimento deixar a desejar, né? Eu não quero mais a frieza, né? Do não posso tocar, né? Eu quero pequenos prazeres de volta, né? O aperto de mão, o abraço, o bate-papo, a reunião familiar, reunião de amigos, né? Às vezes um simples sorriso na recepção do turista que está chegando ali com sua família, né? Depois de tanto tempo de isolamento. Receber com um abraço, né? Não mais com máscaras, no virtual. E são pequenos prazeres mesmo, como você bem falou, né? Outro dia eu estava fazendo caminhada no meu bairro, a pessoa só queria um tchau de mim. Só isso, já tipo assim, já que eu não posso tocar em você, eu quero pelo menos um aceno, né? Assim, foi um gesto simples, mas eu achei super válido. Tipo assim, no momento que eu saí de casa, ele só queria um aceno de mão, só isso que ele queria. E isso apenas com 2 meses de isolamento. Você imagine agora 5 meses de isolamento, como que a pessoa não está em casa? Está querendo só um aceno, né? Aí eu já quero proporcionar o abraço, as risadas, hein? Que é a confraternização. E aí você vem de encontro com uma preocupação que nós temos, porque quando a gente fala de o respeito, o afago, você bem receber, você manter esse contato, esse convívio, cada um desses segmentos que nós abordamos no decorrer dessas semanas, eles demonstraram justamente que tem algumas preocupações que já existiam antes mesmo da pandemia. E uma delas que ficou bem evidente é essa preocupação em você ser um bom profissional, mas um profissional humano, um profissional que recebe de forma calorosa, que recebe de braços abertos, não fica apenas preso ali nos protocolos, em cima daquilo que você tem que estar seguindo. Porque o que faz a diferença de cada município é justamente essa hospitalidade, né, esse bem receber. Essa hospitalidade, você entende que ela vai ser cada vez mais necessária dentro de cada um desses municípios e atrativos? Sim, trabalhar a empatia, né? Sempre é válido, sim. E eu penso muito também na questão de saúde, voltando um pouquinho sobre as tendências PP, que eu me esqueci de uma muito importante, que é a questão de saúde, vida saudável. Né? As pessoas viram agora que quem tem vida saudável se alimenta melhor, tem atividade física, tem uma imunidade melhor, né? Quando aparece que ninguém esperava, como o caso da pandemia, né? Está, digamos, vencendo, que tem uma boa imunidade. Então, essa é uma preocupação também super válida e uma tendência que tem a crescer. As pessoas já estavam preocupadas com isso, né? A geração fitness, né? O low carb, o zero glúten,
Então, eu penso que isso também vai fortalecer muito mais. Depois que nós vimos quem tem imunidade está se saindo um pouco melhor. E as pessoas já devem estar também controlando sua ansiedade, né? Porque já são 5 meses de isolamento, 5 meses de atrativos fechados, daquela falta de contato humano, da falta do calor humano. Então, vai ser necessário também, dentro desse planejamento, que os atrativos estejam preparados para que a gente não tenha aquela massificação, aquele turismo de massa, né? E essa preocupação também, de um lado, a gente sabe que tem esses protocolos de biossegurança, do outro, esse planejamento, e de encontro com eles, essa preocupação para que não tenhamos o turismo de massa. Mais uma vez, o diálogo vai ser a chave para cada município começar a se posicionar no mercado, né? Com certeza, cada crise nos traz o aprendizado, né? Eu pesquisei esses dias o que trouxe de aprendizado depois da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, você sabia que foi aprimorado o zíper depois da Guerra Mundial, que vai completar agora 106 anos, dia 28 de julho. O zíper, o absorvente, o lenço umedecido, foi tudo desenvolvido durante a guerra. E isso eles aprenderam coisas simples, mas que ficaram para toda a vida. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, como essas tendências vieram para ficar, em outras crises nós também aprendemos muito e ficaram muitas coisas, né? E vamos levar para o resto da vida, como agora foi o caso das tendências perfeitas ao chão. Eu olhei lá atrás, vi os aprendizados para trazer agora para frente, daqui em diante. E dessa pandemia, o que você considera que dessas tendências aí, as que vêm para ficar no pós-pandemia, para essa geração pós-pandemia? A questão de saúde, que eu falei, a vida saudável, né? Imunidade alta, atividade física, não é apenas fisicamente, esteticamente falando, bonito, atrativo. Saúde mental também. A imunidade também conta muito saúde mental, que as pessoas são muito abaladas agora, né? Ansiosas, estressadas. Então, a atividade física veio também para suprir, para melhorar essa qualidade de vida nessa pessoa que está estressada, não só viagem, mas também voltada para o esporte. Que seja voltada para o esporte. E o conhecimento, nunca é demais, né? A busca pelo conhecimento tem que continuar. Virtualmente falando, fisicamente falando, em todos os aspectos, emocionais e racionais. Aí você entra num tema que, se você me permitir, então nós temos agora, de um lado, Mato Grosso já pode se motivar, porque eu acredito que sai na frente. Porque a partir do momento que as pessoas elas estão tendo essa preocupação com a saúde, na retomada das atividades, acredito que as pessoas vão querer esse contato com a natureza. É uma caminhada, é poder fazer uma trilha, é conhecer uma cachoeira, um rio, aqueles lugares que vão trazer esse contato com a natureza, esse contato para que você tenha aquela fuga do cotidiano, porque também estamos vendo que essa nova geração ela está preocupada justamente com hoje seu bem-estar, não apenas trabalhar, não apenas com aquela preocupação de workaholic. Então, as pessoas estão vendo que elas precisam também cuidar da saúde, cuidar da mente, cuidar do corpo. E Mato Grosso vai ter esse diferencial justamente porque muitos dos atrativos que nós temos, culturais, históricos, eles são ligados à natureza. Desde a gastronomia, para quem pode conhecer aqui o São Gonçalo Beira-Rio, Bom Sucesso, ou outras regiões de natureza nos seus municípios. Mas e aí, esse planejamento? Como lidar com ele nesses municípios que querem arrumar a casa, por assim dizer? O que você acha? Então, saúde mental, né, que você quis dizer sobre a parte de relaxar, a gente pode muito cuidar disso também, né, a parte de saúde mental, trazer essas pessoas que estão com a saúde mental abalada, né, quem não está, né? Então, assim, oferecer... Alguns disfarçam melhor, né? É verdade, é verdade. Porque eu acredito que todos estão passando por esse problema, esses conflitos internos. Alguém desenvolveu alguma válvula de escape para desestressar, né? E nada melhor do que o contato com a natureza, uma simples viagem de carro, né? No primeiro momento eu penso em trazer esse tipo de turista que quer relaxar, saúde mental aqui dentro do nosso estado, que eu penso que vai ser, né, uma das prioridades, né, sair pelo nosso Mato Grosso, porque
infelizmente, as festinhas, né, clandestinas continuaram, porque o Mato Grossense é um povo festeiro, que gosta de festa, música, é um povo alegre. Então, digamos assim, vamos dar continuidade a tudo isso, né? Cuidar primeiro da saúde mental. E aí, acredito também que esse planejamento, essa gestão nesse trabalho aí de divulgação, ele vai depender muito agora desse momento de home office, para que os municípios eles possam compreender a necessidade que a gente tem de informações de cada município. Porque uma dificuldade que nós temos muito grande aqui a nível de Mato Grosso é você ter continuação de políticas de planejamento voltados para o turismo e para outras áreas. Porque a cada 2 anos a gente tem as eleições municipais, as eleições estaduais, e aí se aquele candidato que era prefeito ele não ganha, todo aquele trabalho ele acaba sendo engavetado, aí o novo prefeito que assume, o novo governador que assume, quer começar um trabalho novo para deixar seu legado. Como que você acha que isso aí pode afetar para um planejamento voltado para o turismo? Afeta negativamente, né? Toda influência por decorrência de concorrência política afeta negativamente cada município, né? Eu penso que o turismo tem que ser imparcial, independente de política, de partido, de prefeito ou não. Eu quero trabalhar também nessa questão, né? Ser imparcial, independente de prefeitura, político X ou Y, né? A gente trabalhar o turismo em si, independente de prefeitura, governo, enfim. Ainda mais nesse período de pós-pandemia, né? Que as pessoas estão um pouquinho estressadas politicamente também falando, né? Elas não querem muito saber, não quero saber de política, não, eu quero só viajar, relaxar. Então, eu quero trabalhar com esse tipo de pessoa também, que não quer se envolver muito com política, quer o atrativo daquela cidade. E aí você vai ter... aí a gente entra num desafio muito grande, porque está cada vez mais nítido que precisamos ter esses empreendimentos trabalhando de forma integrada, cada um com sua informação, cada um conhecendo sua realidade, conhecendo o seu público, e para que a gente possa estruturar os contornos, os conselhos municipais. Porque creio eu que esse trabalho de planejamento, antes da gente começar a divulgar nas mídias sociais, ele passa muito por essa integração. Então, de um lado, a gente vai começar a precisar compreender o que cada município tem para oferecer, de atrativo, de fato histórico, de guardiões da memória, de planejamento, para que a gente possa alimentar cada vez mais essas mídias sociais com informações, com dados, com fotos, tudo ligado à cultura, ligado à música, ligado à gastronomia, porque hoje está ficando nítido que o turista ele vai ser atraído por aquilo que ele se sentir seduzido, né? Sim. Então essas mídias sociais elas vão ter esse destaque muito grande agora para os municípios que quiserem se desenvolver turisticamente, né? Com certeza. Vamos massificar, como você bem disse, né? A cultura, a gastronomia, e é a cereja do bolo mesmo, né? Espero que todos compreendam que o marketing não é futilidade, é serviço essencial, mais nesse período agora. Que é o que eu quero massificar, né, professor? O marketing ele é essencial, mas como você disse, como a gente vem trazendo, não adianta você querer divulgar se o município ele não tiver essa integração desde a parte política até a parte dos serviços que existem ali, né? E você tocou num ponto que eu acho que é interessante a gente frisar. O turismo ele tem que estar acima de qualquer diferença, de qualquer desavença política, porque muitas vezes nós temos um lugar que tem um atrativo fantástico, que tem serviços de qualidade, mas se você não tiver essa integração, não vai passar de um lugar com vocação, com atrativo, com riqueza. Porque a pessoa pode vir, pode conhecer, mas aí você não tem uma divulgação, não tem uma informação, não tem uma folheteria, não tem um site que é atualizado. Eu tenho visto muito nesses municípios informações desatualizadas. Então não adianta nada você falar o que o município tem, se quando o turista entra ali naquela mídia social, ele não encontra um marketing adequado, né? Como que o marketing pode vir de encontro com essas necessidades que você está presenciando hoje?
Então, eu vejo muita falta de feedback também, né, do município para com quem busca essas informações, né, um turista, o futuro turista que quer conhecer a cidade. Não tem o feedback também, né, muitas pessoas aqui em Cuiabá, a empresa não oferece esse feedback, no interior também não oferece esse feedback, a pessoa está em busca dessa informação e não obtém, né, então é como você mesmo bem disse, né, não adianta ter todos esses atrativos se eu não tenho retorno com o meu cliente. O atendimento peca muito ainda. O atendimento, a falta de informação, e assim você não consegue fortalecer a imagem daquele município. Para você que Sim. trabalha com essa parte de planejamento, de marketing digital, qual que é a importância de você fixar a imagem de um local ou de um serviço turístico? O que você acha? Então, eu pretendo trabalhar, que eu gosto, com todas as mídias sociais, né? Porque tem pessoas que têm mais facilidade com o Instagram, com o WhatsApp, com o Facebook, ou pessoas que simplesmente não gostam de redes sociais, né? Eu não quero que as pessoas se sintam obrigadas a ter certos aplicativos, né? Falar, mas eu não gosto de Facebook, não gosto do Instagram. Eu quero dar muita atenção também aos sites, né? Que ficou um pouquinho esquecido. Muitas pessoas buscam sites, e os sites também estão um pouquinho abandonados, né? Porque as pessoas migram muito nas redes sociais e os sites ficaram um pouquinho a ver navios. Eu quero massificar também a mesma qualidade de informação nas redes sociais, eu quero nos sites também, atualizado e muito feedback também. Eu não gosto de deixar as pessoas sem respostas. Às vezes, a grande dificuldade que nós temos é essa, de você conseguir em tempo real uma equipe em sintonia para trazer as informações onde quer que o turista busque a informação. Então a gente tem que ter essa preocupação. Não adianta você ter um site, você ter uma página, se você não consegue atualizar ela, se você não dá uma resposta rápida, ou às vezes se você trata o seu cliente de forma fria, né? No turismo isso aí a gente está vendo que não vai ser possível mais, né? Eu, particularmente, do que depender de mim, não. Eu quero respostas rápidas. Eu sei que muita gente não gosta de ficar esperando resposta no WhatsApp, em rede social. Eu quero ser o mais ágil possível, que isso peca muito aqui no nosso estado, não só no ramo de turismo, empresas mesmo, aqui em Cuiabá. Eu não vejo esse feedback, esse atendimento, entendeu? Tem empresas especializadas, né, em marketing digital, mas cuida do designer, cuida de muitas coisas, mas deixa o cliente sem resposta. As pessoas criticam, elogiam, por exemplo, no Facebook, faz uma avaliação positiva, ninguém responde, ninguém agradece, ninguém pergunta o porquê não gostou de certas coisas, de certos atendimentos. E eu quero me focar muito nisso, dar uma resposta para a pessoa, não deixar a pessoa no vácuo, falar bem o português bem claro. E aí a gente entra num ponto crítico, porque elogio todo mundo gosta. Mas a partir do momento que a gente trabalha com planejamento em mídia social para algum destino, para alguma empresa ligada ao turismo, a gente vai ter que, nesse diálogo com esses municípios, com esses atores locais, fazer eles entenderem que as críticas elas podem ser muito construtivas também. Porque a crítica ela pode demonstrar algo que não foi bem trabalhado, onde a gente pode estar melhorando. E essa é uma dificuldade, um desafio que nós temos muito grande a nível de Brasil, principalmente em municípios do interior. Nós temos pessoas com boas intenções, nós temos pessoas motivadas, que conhecem a realidade, mas elas têm uma dificuldade muito grande nessa troca de saberes, nesse feedback com quem busca informação, com quem quer conhecer um pouquinho. Então a gente tem essa dificuldade de seduzir o turista, para que ele se sinta interessado em estar conhecendo ali o atrativo, em estar conhecendo o município, a região. E como você disse, deixar o turista no vácuo é um tiro no pé, né? Com certeza. Eu não gosto de deixar, como eu disse, né, eu não deixo ninguém sem resposta. E crítica, muitas vezes, não é uma crítica de arrogância. Quem critica quer uma resposta também. Ela não está criticando por criticar. Ela quer ver se você vai ter a humildade de falar, olha, né, me desculpe pelo atendimento, pela falha de algum serviço, o que aconteceu, no que podemos melhorar, né? Presentear, de repente, com algum brinde, ser atencioso. A pessoa não critica, ela critica querendo ter uma resposta. Então, seduzir só com elogios é fácil, né? Eu quero converter essa crítica, né? Quebrar essa má impressão. E crítica nem sempre é arrogância. Então você tocou num ponto que a gente deixa esse desafio lançado para as instâncias de governança, para
para os municípios turísticos, para os gestores e interlocutores municipais e estaduais. Precisamos desse diálogo, precisamos compreender que sugestões, críticas e elogios, todos são bem-vindos. Mas, acima de tudo, nós precisamos de profissionais lá na ponta que consigam trazer respostas, que consigam trazer informações em tempo real, que consigam apresentar o que cada segmento tem de necessidade, tem de carência, mas principalmente que tenha diálogo. Não podemos mais pensar no turismo de modo frio, de modo onde você só fica ali atrás de uma tela, coloca muitas imagens, mas poucas informações. Então, os profissionais que trabalham com turismo lá na ponta... Né? Muita qualidade de imagem, pouco atendimento. Falha no atendimento. E aí, de que adiantou tantas imagens boas, tantos filtros bons, fotógrafos bons, mas pecou muito ali no atendimento e a pessoa dificilmente volta a procurar esse serviço, esse produto. E às vezes a gente também cai numa ferramenta que ela é válida, mas ela pode não ser tão receptiva que seria aquele trabalho dos digital influencers. Porque a gente vê muitos municípios fazendo parcerias com digital influencers, eles apresentam os lugares, apresentam os atrativos, mas e depois que eles vão embora? O que resta para cada município? Chegou a hora de prestar serviço, né? Esquecer um pouquinho o lado comercial, do public post, né? É o bate e volta, o que eu recebo em troca para fazer tal divulgação, é hora de prestar serviço. Para quem ama Mato Grosso, ama o seu estado, é hora de rever esses conceitos e divulgar para atrair, prestar serviço mesmo e esquecer a parte comercial, né? É o feedback, como você disse, né? Sim, claro. Esquecer um pouquinho essa marcação no Instagram em troca de alguma coisa, algum favor, algum presente. A gente ouve muito isso, né? Ah, mas o que eu vou ganhar em troca? Mas o que não sei o quê? É hora de prestar serviço. Para quem é do estado, claro, né? Para quem não é muito, eu não quero saber de Mato Grosso, vou viajar para outro local. Mas quando reerguer também, vai querer usufruir um pouquinho, né? Vai querer aquela contribuiçãozinha que não teve, né? E aí a gente entra nessa preocupação de que esse feedback ele precisa acontecer no planejamento, nas informações. As fotos, os vídeos, elas são todas válidas, porque tudo que nós pudermos utilizar para divulgar o município, um atrativo, uma região, é bem-vindo. Mas a gente não pode só compreender que foto e vídeo é o suficiente, né? Se você não tiver esse lado humano, esse lado de atendimento, esse lado de troca de saberes, a gente acaba não conseguindo esse posicionamento necessário no mercado, né? Tem até um slogan na Itália, na Ilha de Sardenha, que disse assim, que eu gostei, que fala, sua única preocupação aqui na Itália será não engordar. Né? O próprio Premier foi ali nas divisas da União Europeia com esse slogan, né? Tipo assim, ele mesmo prestando esse serviço, não digital influencer, né? Eu acho que seria um bom exemplo também para os políticos locais, né? Ele mesmo buscar esse turista, não só atores, digital influencer, né? Como um todo, né? É prestar serviço mesmo. Tanto é que na semana passada que nós trouxemos a temática turismo e meios de comunicação, o Caio ele foi muito feliz em informar que dentro desses 141 municípios que nós temos aqui no estado, tem muitos artistas ligados à parte de cultura, à parte de história, à parte de literatura, mas que não são conhecidos. Então você trouxe esse aspecto de que os políticos podem representar suas regiões, os interlocutores podem fazer esse trabalho também. É um serviço que vai enriquecer cada município, cada atrativo, cada localidade. E às vezes é um trabalho tão simples de ser feito para você representar e apresentar o que tem em cada município e região, né? Muito simples e está ao alcance de todos, né? Aí vai da boa vontade de cada um, fazendo a sua parte, trabalho formiguinha, como você gosta de enfatizar, né? É o secretário de turismo, o próprio ministro enfatizou isso também, né? O trabalho de cada um fazer a sua parte e não deixar apenas no trabalho de artistas. Sejamos nós esses artistas, né? Sejamos nós os destaques dentro de cada área de atuação e cada município, né? Sim. Nós somos mídia. Todos somos mídias. Todo mundo tem uma conta no Instagram, no WhatsApp, todo mundo pode fazer uma marcaçãozinha ali.
tirar uma foto, postar o local. Somos mídia, então não precisa ser uma pessoa especificamente, um digital influencer, para influenciar nada. Você mesmo pode fazer isso, quem está nos acompanhando aqui na live, pode fazer esse trabalho formiguinha a partir do celular mesmo, né? Não precisa nem muito trabalho. E quando você fala desse trabalho formiguinha, é interessante a gente frisar que nessa retomada do turismo, muitas vezes nós vamos precisar atrair o turista que mora na própria localidade. Muitas vezes ele não conhece o atrativo, ele não conhece a história, não conhece a parte cultural, porque nunca chegou essa informação para ele. E ele se satisfaz buscando aquela informação. É como acontece muito no turismo rural. Quantas e quantas pessoas, quantos de nós já passamos férias no sítio, na fazenda, só que aí com essa rotina que nós temos, perdemos um pouquinho isso. E quando temos a oportunidade de levar os filhos, levar os sobrinhos, os afilhados, ver aquele encanto no olhar deles que nunca presenciaram aquilo. Quer dizer, às vezes é algo tão simples, mas que se torna tão inacessível por essas dificuldades que nós colocamos, né? Como eu falei, né? Nós somos mídia, podemos nós mesmos ser esses divulgadores do nosso estado, né? Começar a visitar mais nossos museus, bibliotecas, além das belezas culturais também. Aqui dentro de Cuiabá também é importante destacar isso. Por exemplo, onde eu estou aqui no hotel tradicional aqui em Cuiabá, né? No fundo aqui, não sei se dá para ver ainda, a nossa igreja matriz, a nossa biblioteca, que estão restritos nos acessos, né? Mas estão aqui abertos ainda e a população já pode começar também a voltar a visitar aqui aos poucos, né? Estamos reabrindo aos poucos aqui. O sino... o sino, a igreja avisou agora há pouco que você estava presente aí, hora que deu às 18 horas. Chega a ser emocionante, eu acho. É muito emocionante porque do lado direito, onde é o Palácio da Instrução, foi a antiga escola modelo, minha avó lecionou aí. Olha só. Então ela foi uma professora aí e na praça, antigamente, meus tios, eles iam estudar, eram alunos, então... terminava a aula, a praça era um lugar onde as crianças podiam se reunir e meus tios jogaram bola com engraxates na época da infância deles. As praça, lembranças da infância. Tinham muitos. E como eu falei para você, né, professor, no WhatsApp, eu falei, olha, eu sou uma pessoa coerente. Vamos falar de turismo? Vamos. Eu quero um cartão postal, eu quero um cenário real, eu quero Cuiabá mesmo. Claro que eu gostaria também de gravar em outros locais. Mas por que não já aproveitar aqui, já dar uma fomentada no turismo, vindo aqui no centro de Cuiabá, na Igreja Matriz, ouvir o sino. Então, assim, eu já sou mídia, não porque eu sou formada, mas eu já sou mídia, e quem está nos vendo também. Já pode começar suas marcações, explorar melhor Cuiabá. Então, só retomando, Grazi, antes de você retornar, eu contextualizei um pouco do que nós conversamos nessa primeira parte da nossa live, justamente como você estava dizendo, cada cidadão ele tem esse poder de ser um social media, né? Ele pode estar trabalhando nessa divulgação, nessa criação de conteúdo que pode estar auxiliando cada localidade, cada região turística, né? Sim, aproveito a deixa que você tocou nesse assunto, professor, e reforçar o pedido, né? Os cuiabanos mato-grossenses entendam que nós podemos ser mídias, nós podemos fazer turismo local e reforçar na divulgação também. Quando reabrir, vamos divulgar, vamos visitar, né? Não apenas fotos, vamos trocar informações, ideias, aceitar muitas sugestões, aceitar crítica também. Crítica não é arrogância. Quem critica quer uma resposta também, não só elogio. Eles querem saber o seu comportamento, a sua postura numa crítica. E é aí que a gente faz a diferença, né? Então, toda e qualquer informação que puder chegar para enriquecer nessa troca, ela vai ser válida, né? E ela vai ser necessária também, né? Necessária e não precisa ser uma pessoa específica do turismo, né? Basta ser uma pessoa que queira colaborar. Como eu disse, é hora de prestar serviço, não só quem é do ramo. O cuiabano, o mato-grossense mesmo pode dar sugestões, ideias, críticas, onde podemos melhorar, né? A área que podemos ser mais exploradas.
informações agora na reabertura dos pontos turísticos, é muito importante, as pessoas estão em dúvida ainda, o que abriu, o que reabriu, o que não reabriu. E aí eu aproveito essa deixa sua para trazer 2 pontos que eu já considero que vão ser pertinentes. Um é justamente essa preocupação de que as informações precisam chegar cada vez mais ao alcance de todos, principalmente de quem reside no local, porque o turismo ele vai estar reiniciando-se através desse turismo local, desse turismo regional. O segundo, que é o mais preocupante, não podemos explorar o turista. A gente vai precisar cada vez mais de um turismo pés no chão. Não podemos cobrar valores exorbitantes, não podemos cobrar tarifas muito altas, porque a gente precisa compreender que nessa retomada da atividade é preciso ter essa integração. Não vai adiantar nada a gente fazer esse trabalho de que você quer que a população conheça, você quer que a população visite, mas você cobra um valor fora da realidade. Já pensou? Uma pessoa nascida e criada em Cuiabá, ela quer conhecer o nosso centro histórico, fazer um city tour. E aí ele quer levar seus filhos, quer levar sua esposa. 4, 5 pessoas, você não consegue visitar porque o preço está fora de realidade. Aí você acaba frustrando aquela pessoa e ela não vai querer conhecer. Não vai. Inclusive, você tocou bem nesse assunto, eu passei por isso aqui nesse hotel, onde queriam me cobrar aqui da minha assistente de marketing, minha amiga que está aqui comigo, queria cobrar um valor de visitante. Olha só que absurdo. Numa época que nós estamos vivendo poucos hotéis, e aí eu questionei, né? Falei, mas né, eu já estou me hospedando para gravar a live, já estou promovendo o turismo de uma certa maneira, e mesmo assim queria ser cobrado uma taxa de visitante, né? Aí a pessoa acho que ficou até constrangida, né? Falou, não, vamos isentar então. Já começa por aí, já comecei a praticar ao reservar esse hotel aqui. A ser mais maleável na negociação e coerente, né, com a situação econômica do nosso estado. Quantas pessoas estão se hospedando hoje em dia? Quantas pessoas estão se hospedando para gravar uma simples live, como eu estou fazendo aqui agora? Tanto que quando eu comuniquei, falei, olha, eu vou para gravar uma live na sacada, né? As pessoas assustadas, nossa, uma live? Não, uma live. Bem-vindo ao mundo digital. Hóspedes que vão para gravar live. Quando você fala hóspedes que vão para gravar lives, alguns hotéis em outras regiões, em outros municípios, já estão adotando também essa tendência. Então, como eles estão sem os hóspedes, eles estão utilizando suas UHs, seus apartamentos, como home office. Então, como uma forma de um escritório fora de casa, mas com todos os serviços à disposição ali, quer dizer, é uma forma de você buscar essas parcerias. E você disse que, a partir do momento que você está num lugar para divulgar os atrativos, que você está com um fundo aí que remete bem o nosso centro histórico. Parceria é tudo. Em mídias sociais, então, quem não é visto não é lembrado, mas se você não fizer uma parceria, você corre um sério risco de que não consiga crescer junto com o seu companheiro, com o seu parceiro ali de profissão e de segmento, né? Muito importante, você tocou muito bem nesse assunto, na questão de parceria, entendeu? E assim, eu tô percebendo que as pessoas estão gostando do um fundo aqui natural, né? É como eu falei para o senhor, né, professor? É coerência, né? Se eu vou falar de turismo, se eu vou falar de mídias sociais, eu tenho que sair da minha casa. Esse já não deu para fazer um home office, né? Eu tive que sair mesmo e até para fomentar, né, o turismo local. Tem muita gente que não sabia que os hotéis estavam abertos, né? Como mexer aqui onde eu estou. Já é uma oportunidade para vocês virem aqui. E aqui tem um cardápio. Tem uma pessoa que tá... Aqui tem um cardápio regional, viu, gente? Foi mantido. São serviços que nós temos que remetem à nossa realidade, à nossa cultura e gastronomia, né? E uma pessoa que está acompanhando a live até tocou nesse assunto. A população não sabe que está aberto, não sabe que está funcionando. E isso aí a gente pode até ir além. Antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos uma dificuldade muito grande de informação. Uma dificuldade para que você atraia o turista que vem do interior, por exemplo, para conhecer Cuiabá. Mas aí você chega aqui, os atrativos históricos fechados, ou só funcionam em horário comercial, final de semana ele não abre. Então
para quem atua com turismo em serviços turísticos, mais do que nunca a gente vai precisar compreender que o turista, ele está vindo para o lazer, para conhecer, mas em horários que não podem se fechar apenas com a preocupação comercial. Senão a gente corre o risco de frustrar nessa retomada da atividade. Como eu falei para o senhor, né, professor, é o atendimento, né, o feedback que é importante agora também. Tanto que as pessoas não estão assim perdidas quanto às informações, que não tem nem fake news acontecendo sobre isso, né? Nem fake news eu vejo sobre abertura e reaberturas. Não há informações. E até te trago uma outra preocupação já para essa retomada. De um lado, essa falta de informações, de outro, essa falta de integração, mas já se prepara que no interior nós temos um desafio grande também em determinados municípios, que eles vivem das temporadas. Então tem os municípios que vivem nas temporadas de praia de água doce, e a preocupação dos prefeitos e dos secretários é de encontrar os seus colaboradores, porque quando é a temporada, os colaboradores entendem que eles também podem estar usufruindo daquele momento ali. Então, a preocupação, o choque de gestão que a gente vai precisar. Não adianta você querer divulgar, fazer um planejamento, criar as mídias sociais, se não mudar o pensamento, a visão de quem atua ali com turismo. É compreender que você vai estar trabalhando num lugar onde as pessoas estarão se divertindo, estarão buscando o seu lazer. E às vezes até mesmo pessoas conhecidas, porque como essa retomada ela vai acontecer de modo municipal e regional, é essa mudança de postura e de mentalidade, né? E aproveitando nesse ponto que você tocou, a comunidade ela vai ter cada vez mais um papel de importância no turismo, de relevância no turismo. Então, que os moradores locais, que os profissionais que trabalham no setor, eles entendam que as críticas, as sugestões, as dúvidas, todo esse toró de ideia, eles vão ser necessários para que quem trabalha na ponta ali nesse planejamento das mídias sociais consiga ter informações. É melhor pecar pelo excesso de informação do que pela falta de informações, né? O que não está nem acontecendo isso, né? Não há nem excesso nem falta, não há informações. Grazi, tem alguma sugestão de algum site, de algum livro, algo relacionado com essa parte de planejamento em mídias sociais que você gostaria de trazer? Sim, eu selecionei 2 sites atuais, modernos, que falam justamente das mídias sociais agora durante a pandemia. O primeiro é o site www.consumidormoderno.com.br e segueviagem.com.br. Esse Segue Viagem tem revista impressa também e digitalizado, com todas as informações sobre turismo local e nacional. O que reabre, o que não abriu, como está em cada estado, né, a questão de protocolo de segurança, enfim. Então, esses 2 são bem atuais e estão com reportagens atualizadas também agora no turismo na pandemia. Eu acho super válido, né? Cada vez mais nós vamos precisar buscar as informações de forma correta, de forma bem transparente e bem simples, né? Porque as pessoas elas querem ter essa segurança nas informações. Não querem correr aquele risco de sair de casa, chegar lá e estar fechado porque não teve a informação correta. Depois você me passa esses 2 portais, que aí a gente vai fazer um quadro resumo do que foi abordado na live de hoje, e eu vou colocar esses 2 endereços que você nos trouxe. Tá. Temos muito a fazer. O trabalho ele é árduo, mas dentro do que você trouxe dessa realidade, o diálogo ele vai ser a base para que a gente consiga estruturar e posicionar cada município, cada atrativo, buscar a qualificação profissional, mas principalmente as informações de forma oficial e de forma que nos transmitam segurança. Quais seriam suas considerações finais, Grazi, depois dessa nossa conversa, dessa preocupação com o planejamento, com as mídias sociais, com o posicionamento de mercado? O que você tem para acrescentar, para agregar nesse nosso bate-papo de hoje? Então, a consciência, né, das informações, nessa era de fake news, né? Buscar sempre informações oficiais e
E nós estamos aí, né, professor Edu, para sanar dúvidas, sugestões, parcerias, consultorias de qualidade. E é uma coisa que eu quero frisar muito bem. Tudo que eu falei aqui, eu pratico. Eu não sou de falar assim, de sugerir apenas ideias. Eu gosto de ser coerente e prática. Como eu falei antes, né? Tanto que eu escolhi o cartão postal, eu saí de casa para fazer a live. Então eu quero isso, eu quero ir a campo e mostrar que nós somos mídias e podemos fazer isso. Além dessa live aqui, a gente pode fazer muito mais. Entendeu? E é praticidade mesmo e coerência. Sempre. Em todos os sentidos na nossa vida, a gente vai sair bem. Vitoriosos. Você trouxe duas palavras que elas são essenciais: praticidade, coerência. O feedback ele vai ser importante. E, como você disse, não precisamos inventar a roda. Nós precisamos trabalhar com o que nós temos, com a realidade que nós temos, enriquecer aquelas informações, apresentar para o público o que cada município tem, de uma forma bem realista, de uma forma bem sucinta, para que quando o turista chegar ali naquele atrativo, realmente o que for vendido para ele, ele possa estar comprando, né? No que eu estiver envolvida, vai ser assim, pelo menos. Da minha parte, eu garanto. O que eu falar, o que eu praticar, vai ser exatamente isso. Eu quero ouvir as pessoas dizendo, bem que a Graziela falou. Aí ela falou e realmente aconteceu. É isso que eu quero ouvir. Eu endosso isso que você falou e reforço. É o momento de que nós possamos aproveitar esse home office, trabalhar, buscar parcerias, dialogar. Cada município, cada região turística, nessa troca de saberes, de informações, já começar a divulgar para os potenciais turistas o que cada município tem de melhor. Porque assim que as atividades forem retomadas, nós já temos uma organização dessas informações, já temos um planejamento, já temos uma mídia rica que possa estar seduzindo esse turista, atraindo o interesse dele. Então é chegado o momento de que nós passemos de localidades e estado com vocação e potencialidade para um estado que realmente possa estruturar essa cadeia do turismo, possa colocar em prática que quem trabalha com turismo vivencie aquilo ali mesmo, que ele comercialize o que temos de melhor, mas dentro dessa realidade, sem as fake news, né? Exatamente, sem fake news e trabalho, muita parceria e prestação de serviço. Então, prestadores de serviço, interlocutores, gestores, essa foi a nossa 8ª live voltada para planejamento em mídias sociais. Grazi, meu muito obrigado pelo conteúdo rico, pela troca de saberes que nós pudermos fazer na tarde e noite de hoje, por estarmos fechando esse primeiro momento desses webinários Turismo e seu papel de desenvolvimento. Lá se foram 2 meses e nós pudemos fechar com essa cereja do bolo toda essa contextualização que nós trouxemos nas semanas anteriores. Então, como você frisou, como eu endosso, é o momento de alavancar o turismo local e regional. É o momento de que a população tenha informações reais, conheça o que nós temos de melhor. História, cultura, gastronomia. O turismo ele pode ser um agente de desenvolvimento, de integração, de geração de emprego, de renda, desde que trabalhemos, façamos parcerias e um possa ajudar o outro. Então é chegado o momento de pensar nessa retomada do turismo de uma forma planejada, organizada, para que as mídias sociais impulsionem o trabalho e todos os serviços. Mais alguma contribuição, Grazi? É isso, professor. Eu que gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Fiquei um pouquinho ansiosa, mas já estou mais relaxada. E é isso, professor. Eu passo para você daqui a pouco os endereços, os portais, né? E é isso. Obrigada e boa noite a todos. Então, a todos que nos acompanharam, o nosso muito obrigado. Esses vídeos prévios ficarão no IGTV
do Instagram. E na sexta-feira subimos no nosso canal E7 Consultoria, Planejamento e Gestão, no YouTube, o vídeo editado com as informações que foram trazidas na noite de hoje. O nosso muito obrigado, continuem acompanhando as nossas postagens, o nosso trabalho. Ainda temos muito a apresentar. Fechamos hoje essa primeira parte dos webinários, 8 encontros, 2 meses de trabalho. Grazi, meu muito obrigado por aceitar o desafio, pela parceria que vem desde 2014 e que possamos estar caminhando juntos para que possamos estar nessa troca de saberes, colocando em prática e ajudando naquilo que for possível para o desenvolvimento do turismo em Mato Grosso e, quem sabe, a nível de Brasil. Então, obrigado novamente. Obrigada, professor. Boa noite. Beijos. Boa noite a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.